Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está aqui para iniciar uma série de devocionais nova. Hoje a gente começa a série de devocional do livro de Jonas. Amado, a gente vai começar hoje a devotar a Deus todo dia uma pequena porção do livro de Jonas. Amém? Eu recebi essa sugestão lá no canal do YouTube e quando eu recebi, conforme eu falei aqui nos últimos episódios da devocional do livro de Ruth, eu fiquei maravilhado com o livro. E ao comentar com outras pessoas, eu tenho pessoas que me ajudam, pessoas que falam comigo, participam do canal onde eu peço opinião e as pessoas falam, olha, legal isso aí, que bom, faz isso, faz dessa forma. E aí o que aconteceu? Ao comentar, as pessoas gostaram muito dessa sugestão e eu quero agradecer aos participantes aí, quem me segue, os seguidores, quem deu essa sugestão. É de Deus. Para você ter ideia, eu já roteirizei aí, só nos 2 primeiros capítulos, mais de 20 episódios. E isso vai ser muito bom para a gente, isso vai enriquecer nossa vida. Mas olha, calma aí. Essa série de devocionais, ela já começou há um bom tempo. Se você quiser, eu vou colocar um card aqui em cima. E se você não assistiu a série de devocionais do livro de Ruth, ó, ele vai aparecer aqui, ó, uma bolinha branca nesse canto. E aí você vai poder assistir a série de devocionais Ruth, vai até poder maratonar, né? Maratona Ruth, para você poder estar aqui com a gente assistindo a devocional do livro de Jonas. Amém? Deus colocou no meu coração de gravar essas séries de devocionais, porque é uma forma de te auxiliar, de te dar suporte, de te dar recursos para que você alimente, exercite e faça essa disciplina espiritual ser uma realidade na tua vida. Sabe, amados, às vezes a gente corre do dia a dia, a gente esquece de devotar a Deus. Seja os primeiros momentos do dia, que é o mais aconselhável, depois eu posso te explicar o porquê, ou seja, os últimos momentos do dia. Na verdade, Deus ele não está muito preocupado com isso. Deus ele está mais preocupado com a nossa vida de relacionamento com Ele. Às vezes nós achamos que temos um relacionamento íntimo com Deus, às vezes nós achamos que podemos falar com Deus a qualquer momento, qualquer horário, e acabamos esquecendo disso, esquecendo essa disciplina espiritual. Eu quero te falar hoje, não deixa essa disciplina espiritual para trás não, amado. Isso é muito importante. Quando você devota a Deus aquilo que você tem, aquilo que você acha, aquilo que você sente, aquilo que você faz, aquilo que você é, Deus, ele se sente participante. Ele se torna participante ativo da tua vida. Talvez você esteja pensando assim, mas pastor, Deus é tão poderoso, Deus não precisa da minha permissão. Não, não é questão de permissão, é questão de prática, é questão de você entender que Deus, participando da sua vida, você pode mais, você faz mais, você realiza mais. Eu não estou falando de triunfalismo, não. Estou falando que quando você chama Deus para participar da sua vida, das suas decisões, dos seus pensamentos, daquilo que você faz, a probabilidade de acerto, de estar dentro da vontade de Deus, de estar dentro daquilo, do propósito de Deus, é muito maior. Nem se compara. Então, amado, faça isso, exercite, pratique essa disciplina espiritual. Além dela, oração, jejum, existem várias disciplinas espirituais. Leitura sistemática da palavra, faça isso. Amém, querido? E ó, eu quero já iniciar agradecendo as pessoas que me seguem, as pessoas que estão aqui comigo, as pessoas que têm prazer de estar aqui participando desse canal. Não é para deixar o pastor Alex famoso. Se você olhar o número de seguidores que eu tenho, você vai ver que seria uma doce ilusão minha. Não, não é isso não. É uma forma de usar esse canal como instrumento para espalhar a palavra de Deus. Então, olha, deixa eu te fazer um pedido. Curte, compartilha essa palavra com outras pessoas. Manda para quem você ama essa palavra.
dá o teu like, comenta, coloca a tua dúvida, eu vou ter o maior prazer em te responder. Amém, querido? Então, ó, fica aqui com a gente, eu quero ler, mas por incrível que pareça, hoje é a introdução dessa devocional. Então eu vou fazer uma leitura, mas não é no livro de Jonas. Você vai abrir tua Bíblia, porque devocional a gente faz com Bíblia. Você vai abrir no segundo livro dos Reis, capítulo 14. E eu vou ler a partir do verso 25. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25. Diz assim, olha: reestabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gate-Efer. Amados, essa palavra aqui, do segundo livro de Reis, capítulo 14, está falando do rei Jeroboão. E aqui mostra a existência histórica do livro de Jonas. Amém? É por isso que eu escolhi ler. E Jonas, o livro leva o nome dele, porque ele é o principal personagem. O autor do livro é desconhecido. A gente tem ideia de que esse livro foi escrito, a fonte fundamental desse livro, ou seja, a narração que gerou a escrita do livro, foi dada pelo próprio Jonas, né, quando ele retorna de Nínive. Uma grande lição de vida que a gente vai percorrer aqui por muitos episódios, né? E a gente entende que é um livro que não é uma parábola e nem uma alegoria, como alguns profetas, ou alguns teólogos, né, profeta, oh meu Deus, tem misericórdia, alguns teólogos aí, alguns grupos de teólogos, eu acho, amado, que é uma forma deles inventarem uma história para criar meio que um escândalo e ficar famoso, né? Todo mundo dá ouvido, né? Porque a pessoa pode escolher ficar famosa por pregar a verdade ou por falar besteira, né? Então, eu acredito, porque assim, cara, não, sério agora, eu não entendo isso. Como é que um teólogo vai dizer que o livro de Jonas, tu entende? Eu não entendo. Como é que o livro de Jonas pode ser uma alegoria, uma fábula? Ou seja, deixa eu te explicar, eles estão querendo dizer que esse livro não existiu. Ele foi escrito como uma parábola, assim como Jesus contava parábolas para dar um enredo para uma lição de vida, né? Ou uma alegoria, como eles chamam. Muito embora esse livro tenha uma lição moral muito grande, e a gente enxerga isso nas parábolas e nas alegorias, né? Uma lição moral, um fim moral muito grande, amados, sabe, chega a ser assim, desculpa, chega a ser besta a ideia de que o livro de Jonas não existiu. E a primeira prova eu já te dei. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, eu li a partir do verso 25. Ele é citado, Jonas é citado como profeta de Israel ali no reinado de Jeroboão. Jeroboão, ele reinou em Israel, no Reino do Norte. Tá? A profecia de Jonas, ela se deu aproximadamente em 760 a.C. O reinado de Jeroboão durou de 682 a 753 a.C. Tá? Por que o ano maior vem na frente e o menor vem depois, amado? Porque antes de Cristo, o calendário é regressivo. Depois de Cristo, o calendário é progressivo, então ele aumenta. Então, todas as datas antes de Cristo, o calendário é regressivo, porque está andando de trás para frente. Então, Jeroboão II, esse é o segundo rei de Israel que vai se chamar Jeroboão. Ele reinou de 782 a 753. Antes dele, quem reinou foi Jeoás. Não vai confundir com Joás, que reinou mais ou menos na mesma época de Jeoás. Joás foi rei em Judá. E onde é que acontece a confusão? Joás foi rei do Reino do Sul, de Judá. Jeoás, tem um E aí antes, ele reinou no Reino do Norte, em Israel. Amém, queridos? Cuidado, porque eles meio que reinaram próximos um do outro, e isso gera confusão.
Tá? Jeoás reinou entre 798 a 782 a.C. Segundo livro de Reis, capítulo 13, verso 10. E antes teve Jeoacás. Ele reinou de 814 a 798 a.C. Segundo livro de Reis, capítulo 13, verso 3. Tá? Jeoacás reinou 16 anos, tá? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E nessa época, Deus permitiu que Israel fosse oprimido pelos sírios, ou também conhecidos aí na história como arameus, tá? Mas aí, Jeoacás, que é o avô de Jeroboão, o primeiro lá, eu estou pegando os 3 reis desse contexto histórico de Jonas, ele suplica ao Senhor e o Senhor escuta ele. E aí o que o Senhor faz? O Senhor envia um libertador, que a gente desconfia que foi o rei dos assírios, que era um império que estava em ascensão na época e que começou a dizimar o império sírio. Então, esse rei assírio, ele pegou, no caso, os sírios, vou falar assim para você entender, e aí deu uma freada nos sírios e eles esqueceram um pouco da opressão sobre Israel. E aí, o rei, né, Jeoás, que veio depois, filho de Jeoacás, reinou 16 anos. Também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Só que Jeoás, ele começou a conquistar de volta os territórios que foram perdidos do seu pai, em Jeoacás. Ele reina 16 anos, relativamente pouco, e aí vem Jeroboão II. Jeroboão II começa a reinar, tá? E ele vai reinar, aí tem dúvidas, tá, amado? Tem bíblias de estudos que falam que ele reinou 41 anos, eu prefiro dizer que ele reinou entre 29 e 30 anos. É a data que a gente tem, que é essa de 782 a 753. Jonas profetizou nesse período, tá bom, amado? Falar que o livro de Jonas é uma alegoria, eu estou engasgado com isso, cara. Falar que o livro de Jonas é uma alegoria, é uma parábola, desculpa, é burrice. Teólogo que fala isso é procurando o que fazer, procurando ficar famosinho, sabe qual é? Porque, assim, vamos lá. O livro Eclesiástico, que é um livro apócrifo, que só tem na Bíblia Católica, você pode procurar aí, Eclesiástico capítulo 49, verso 10, ele vai falar dos 12 profetas. Ora, amado, se ele fecha o número dos 12 profetas menores e Jonas está entre eles, jamais Jonas seria um personagem alegórico, ou um personagem inventado numa fábula, né? A outra razão é o próprio início do livro de Jonas. O próprio início do livro de Jonas dá a ele, na narrativa, dá a Jonas um local, dá a Jonas uma posição geográfica. Ele é filho de Amitai, ele tem pai, amado. Cara, eu tô engasgado com isso. Seria muita burrice pensar isso. Né? E a pior de todas, que aí já beira até a heresia. Eu não sei como tem teólogo que se empresta a ser instrumento, né? Tudo bem, eu acho que a dúvida até surge e a gente pode enriquecer com a dúvida, mas, amado, tem coisa que não tem por que ficar criando dúvida. Mas vamos lá. Gente, Mateus capítulo 12, do verso 38 a 41. Deus ele vai pegar os fariseus, né, que são bem esses teólogos que ficam inventando moda, e Jesus vai responder. Jesus, falando com esses fariseus, vai usar o sinal. Eles vão pedir um sinal para Jesus. Dá-nos um sinal. E aí Jesus fala, para vocês não vai ter sinal, porque os profetas já deram sinal para vocês. Conhece Jonas? Jonas veio, falou para vocês se arrependerem. O próprio Jesus usa Jonas. Como que Jesus, falando com um grupo de fariseus, um grupo de gente ignorante, cego pela sua própria intelectualidade, vai usar uma alegoria para rebater eles? Então, assim, me desculpa o grupo de teólogos que acredita que Jonas é uma alegoria, uma parábola, desculpa, passou de burrice, amado, passou, desculpa. Não é real. Jesus cita Jonas no
no seu livro, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do verso 38 ao verso 41. Então não tem como duvidar da existência do livro de Jonas. E o que a gente vai aprender no livro de Jonas? Quais são os temas do livro de Jonas? A infinita misericórdia de Deus e a sua soberania. Esses são os dois grandes temas do livro de Jonas. A infinita misericórdia de Deus e a sua soberania. Eu não sei se você reparou que eu falei do rei Jeoacás, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu falei do rei Jeoás, que era o seu filho, que fez o que era mal ao Senhor. E Jeroboão II, que é o neto, que é o rei da época de Jonas. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eles não combateram a idolatria, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas você viu que Deus atendeu a súplica de Jeoacás, o avô? E Jeoás começou a trazer de novo as terras que eles haviam perdido? Jeroboão II, apesar de ter feito o que era mal ao Senhor, vai fazer conquistas comparadas na Bíblia à época de Davi. Essa é a misericórdia de Deus. Apesar desses reis terem feito o que era mal aos olhos dele, Deus, em sua infinita misericórdia, permite reestabelecer os limites de Israel, como eu li no segundo livro de Reis, capítulo 14, verso 25. Eu li isso. E reestabeleceu os limites de Israel. Deus permitiu pela sua infinita misericórdia e pela sua soberania. E a gente vai ver isso na prática, no ministério de Jonas. A devocional do livro de Jonas vai enriquecer muito as nossas vidas. E eu quero contar com você aqui. Eu quero contar com você, curtindo, perguntando, tirando dúvida, compartilhando. Eu quero você aqui, porque a gente vai aprender muito. A gente precisa aprender muito com Jonas. Tem muitas lições da parte de Jonas que vai nos abençoar. Amém, queridos? Eu quero terminar orando. Esse episódio a gente passou um pouquinho, ele ficou um pouquinho grande. Os episódios vão continuar tendo em média 12, 13 minutos. Mas eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda essa introdução, porque a gente não está aqui para trazer parábolas, falácias, alegorias. Não, a gente está aqui para trazer Bíblia. Ler a Bíblia e devocionar a Deus aquilo que a gente entende. Amém? Então, vem comigo, porque a série de devocionais de Jonas vai ser muito boa. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa série que Tu está me dando o privilégio de começar, de iniciar. Muito obrigado por tudo. Abençoa as pessoas que estão aqui, assistindo essa série, seguindo o canal, compartilhando, curtindo, comentando, porque com isso a tecnologia que está debaixo da Tua soberania vai entregar para muitas pessoas que precisam cada devocional dessa. Me ajuda, Deus, me orienta, me alimenta, me instrui a falar aquilo que está no teu coração, que é a tua vontade. Abençoa os corações, abre as mentes, os olhos, os corações e que possamos aprender mais da tua palavra para levar a tua palavra, o teu evangelho à frente, porque tem evangelho dentro do livro de Jonas. Muito obrigado, é o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fica com Jesus, querido. E não me deixa aqui sozinho com Jonas, não. Amém?